informada. Uhum. Uhum. Vamos lá. Ué. Deixa eu ver qual tela. Ah, tá. Você tá vendo no PDF. Tá bom. Após um período de seca e baixa nos níveis dos reservatórios de água, pesquisadores registraram, num certo período, os seguintes volumes de chuva e quantidades de dias de precipitação em 5 reservatórios. O primeiro reservatório deu 350 milímetros em 29 dias. No segundo, 382 em 30 dias. No terceiro, 390 em 31 dias. No quarto, 389 em 33 dias. E no quinto, 338 em 29 dias. Aí ele fala, um dos parâmetros utilizados nessa pesquisa é a razão entre o volume da chuva em milímetro e a quantidade de dias de precipitação em cada reservatório, nessa ordem. Então, razão é o quê? Divisão, né? Uhum. É uma fração que eu vou criar. O volume da chuva em cima e o dia embaixo. A maior razão se verifica com os dados de qual reservatório. Então, eu tenho que pegar o volume de cada reservatório e dividir pelos dias. E aí, eu fazendo, eu vou ter isso. Ó, no primeiro reservatório, dividindo o volume pelos dias, 12,7. No segundo, 12,73. No terceiro, 12,58. No quarto, 11,78. E no quinto, 11,65. Aí ele queria o que tivesse a maior vazão, ou seja, o que desse o maior número na divisão. O que deu o maior número na divisão foi o reservatório 2. Uhum. 12,78 milímetros ao dia. Então, a letra B. Uhum. Tudo bem? Tudo o bem. chato é que você está lidando com um número quebrado, né? É. Mas é uma questão de divisão. Aí essa aqui. Apesar da participação das mulheres no mercado de trabalho ter crescido ao longo dos anos, ainda existe uma grande diferença salarial entre homens e mulheres. Os dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, CAGED, apresentados no gráfico, mostram a evolução da diferença salarial e contratação com medições feitas de 2 em 2 anos. Então, olha aqui. 2003. Homens no mercado de trabalho, 883, mulheres, 826. Aí, 2 anos depois, 2005, 957 homens, 874. E assim vai até 2015. 1.306 homens contra 1.142. E aí, repara que o número de homens no mercado de trabalho aumentou, de mulheres também, mas a diferença entre eles ainda aumentou também, né? Uhum. A margem de diferença. Aqui eu tinha isso, aqui aumentou. De acordo com os dados fornecidos, qual o valor mais se aproxima da diferença salarial média entre homens e mulheres nesse período? Então, 883 menos 26. Aqui eu teria 957 menos 874. E aí eu teria que somar essas diferenças e dividir pelos anos. Aqui, ó. É o que ele faz aqui, ó. 883 menos 826. E ele faz isso em cada ano. O salário do homem menos o salário da mulher. E depois ele divide por 7, porque foram 7 subtrações que ele fez. Então, a diferença salarial é, em média, R$ 121,71. Isso há 10 anos, né? Porque a gente está em 2025. E aí seria a letra A. Deu para entender? Deu. Uma pessoa planeja fazer um intercâmbio com duração de 2 meses consecutivos a serem escolhidos dentre os seguintes meses: abril, maio, junho e julho. A tabela apresenta as 5 cidades possíveis para o intercâmbio de seu interesse: X, Y, W e K, com as respectivas temperaturas máximas mensais registradas no mesmo período do ano anterior. Então, aqui, ó. Em abril, na cidade X, a temperatura máxima foi 17, em Y foi 24, em Z foi 20, W 23, K 19. Por exemplo, se eu quiser olhar só na cidade X, qual foi o mês que teve a temperatura mais alta? Maio.
que teve a temperatura mais baixa, 17. Se eu quiser olhar na cidade K, qual o mês que teve a maior temperatura? Abril, maio, junho ou julho? Junho. Isso, e a mais baixa, aí empata, né? Abril com julho. Abril e julho. Se eu quiser saber qual é a cidade que fez mais frio em abril, qual foi? Eu tenho que olhar na vertical, assim, na abril. Quem foi? Temperatura Foi? que teve a Foi temperatura a Y. Foi a Y. mais baixa, mais frio. A mais fria. Não, foi a X. Isso, Y é mais alta, né? Então, na vertical, eu comparo as temperaturas por mês e na horizontal, eu comparo as temperaturas de cada cidade. Seu médico recomendou que, com base nos dados fornecidos na tabela, ela escolhesse a cidade que apresentasse, em 2 meses consecutivos, a maior média de temperatura máxima mensal e fizesse o intercâmbio nesse período. Qual cidade a pessoa deve escolher para satisfazer adequadamente a recomendação médica? Então, a cidade que tivesse 2 meses consecutivos com a maior média de temperatura mensal. Então, vou dar um exemplo aqui. E aqui, ó, maio e junho não interessa, porque aqui abaixou. Eu tenho que olhar onde tem alta, né? 17 e 27. Então, a gente tem que olhar isso, ó. Cidade X, abril e maio, a média é 22. Depois ele faz maio e junho, 23. Depois 20 e 25, 22,5. Tá dividindo por 2 porque ele quer que pegue os 2 meses consecutivos. Aí eu vou ter que fazer isso para a cidade Y também. 24 mais 22 dividido por 2. Depois 22 mais 21 dividido por 2. Mais 21 mais 25 dividido por 2. Eu tenho que ficar fazendo essas médias para ver qual que vai dar a maior média de temperatura. De 2 em 2. Sim ou não? Sim. E aí, a que vai dar a maior média é na cidade K, em 25 e 26. Só que é muita conta para fazer na prova, né? Eu já olharia para essa aqui e ia falar, não, essa aqui não, 27, 17 eu já ia descartar ela. E essa aqui 19 e 25 eu nem ia fazer. Porque uma já é muito baixa, então isso já abaixa a média. Eu ia procurar onde eu vejo mais alto, por exemplo, 20 com 28, 25 com 26, 27 com 20. Você tem, numa questão dessa, procurar as que são mais altas. Tá? Entendi. Em um supermercado, uma marca de papel higiênico é comercializada em 5 diferentes tipos de pacote contendo quantidades distintas de rolos em cada um. Todos os rolos são feitos da mesma largura e com metragens lineares diversas. Os preços de cada tipo de pacote são distintos. E as especificações são essas. Aí, primeiro tipo de papel higiênico. Pacote contendo 4 rolos com metragem linear de 60 e o preço é R$ 4,90. O segundo, contendo 12 rolos com metragem linear de 20 metros a preço de R$ 4,50. Terceiro, pacote com 16 rolos, metade de 30 metros, R$ 8,60. Quarto, pacotes contendo 20 rolos, metragem de 30 metros, preço R$ 11,00. Quinto, pacote com 24 rolos com metragem de 20 metros por R$ 8,70. Um cliente vai a esse mercado e avalia cada uma das especificações e resolve adquirir um pacote de papel higiênico que tenha o menor preço por metro linear. Qual foi o pacote adquirido? Então, o que eu teria que fazer? Ó, cada rolo tem 60 metros, eu tenho 4, eu ia fazer 60 vezes 4, eu tenho 240 metros de rolo de papel higiênico. Ia pegar 240 e dividir por 4,90. Para ver o preço de cada... Quer dizer, o contrário, 4,90 dividido por 240, para ver quanto que é o metro de cada um. Aqui é a mesma coisa, 12 vezes 20, depois aqui fazer a divisão por 4,50. Ó, 4,90 dividido por 4 rolos de 60 metros, dá 2 centavos para cada metro. No segundo caso, vai dar 0,018 centavos para cada metro. No terceiro,
0,017, para o quarto 0,018 e o quinto 0,018. Então, o menor é o 0,017. É o terceiro papel higiênico. Certo? Certo. Ok. Uma escola analisou as propostas de 5 empresas para alugar uma máquina fotocopiadora que atenda a demanda de 12 mil cópias mensais. Então, tem 5 empresas e ele quer fazer 12 mil cópias mensais. Cada empresa cobra um valor fixo pelo aluguel mensal da máquina, mais um valor proporcional ao número de cópias realizadas, ambos em real. Assim, o custo total do aluguel de uma máquina que atenda a uma demanda X de cópia em cada uma das 5 empresas pode ser dado por essas expressões. Então, na primeira empresa, ele paga um valor fixo de R$500, mais 40 centavos por cada cópia feita. Na segunda empresa, ele paga R$800 fixo, mais 50 centavos por cada cópia. Essa aqui, R$2.000, mais 20 centavos por cada cópia. R$1.100, mais 25 centavos cada cópia. E depois, R$600, mais 30 centavos cada cópia. Aí ele fala, a escola escolheu a empresa que apresentou a proposta que forneceu o serviço necessário pelo menor custo. E aí ele pergunta qual é a empresa. Então, tem que ver o seguinte, eu quero fazer 12 mil cópias. Então, eu vou ter que fazer, no lugar da letra C, que é o custo, eu vou fazer 500 mais 40 centavos vezes 12 mil. E X é o total de cópias. Eu vou substituir o 12 mil no X. Aí, eu vou fazer essa conta na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta empresa. Aí, eu vou ver qual que vai dar o menor valor. A que der o menor valor é que tem o menor custo, ó. Aqui, ó, 500 mais 40 centavos vezes X. No lugar do X, eu coloco 12 mil. Então, na empresa 1, eu vou gastar 5.300, na segunda, 6.800, na terceira, 4.400, na quarta, 4.100 e na quinta, 4.200. Ele quer que tenha menor custo. Aqui é menor custo, é que tem mais barata. A mais barata é a empresa 4. Entendeu? Entendi. Tô falando muito rápido? Não. Tá. O limite recomendável de carga a ser transportada por um caminhão é de 10 mil quilos. Ao transportar uma carga que excede em 300 quilos esse limite, ou seja, 10.300 quilos, o consumo de combustível é 2% maior que o consumo observado ao transportar 10 mil quilos. Em uma rodovia, o consumo de combustível desse caminhão é proporcional à quilometragem percorrida, quando considerado uma mesma carga transportada. Sabe-se que transportando 10 mil quilos por 90 quilômetros nessa rodovia, o caminhão consome 60 litros de combustível. Suponha que esse caminhão irá transportar 10.300, porque aumentou, né, 300 quilos, por 75 quilômetros nessa rodovia. Quantos litros de combustível esse caminhão consumirá para efetuar o transporte? Aí eu tenho que ver o seguinte. Ele vai transportar mais. E ele vai por 90 quilômetros. A gente sabe que ele gasta 60 quilos. 60 litros, desculpa. Em 75 quilômetros, quanto que ele vai gastar? Certo? Então, aumentou, diminuiu a quilometragem, então diminui a quantidade de litros que eu vou usar. Aí eu vou fazer a conta, eu vou multiplicar cruzado. 90 sobre 75 é igual a 60 sobre X. Aí, se eu multiplicar cruzado, vai me dar 6x igual a 60 vezes 5, porque aqui simplificou. 6x igual a 300, x é igual a 50. Então, ele gasta 50 litros. Só que como ele vai levar mais 300 quilos, tem um acréscimo de 2% de combustível. Então, tem que fazer 2% de 50, que vai me dar 1 litro. Então, ele vai gastar 51 litros para fazer esse transporte. Entendeu? Entendi. Mesmo? Uhum. Tá. Para estimar a quantidade de tijolos a ser usada na construção de uma parede, é necessário
necessário saber como o tijolo será assentado, pois a estimativa depende de qual face do tijolo que ficará aparente na parede. Em uma obra, um pedreiro deverá construir uma parede, na qual haverá uma janela, ambas em formato retangular, utilizando tijolos em forma de blocos de faces também retangulares, com as medidas indicadas na figura. Então, a parede de tijolo vai ser aqui marrom, 3x8, e no meio tem uma janela, que é um lugar que ele não vai botar, que senão você não tem janela. E ele fala que cada tijolo, ó, a face do tijolo que fica assim para cá aparecendo, tem essa medida aqui, 0,05 milímetros por 0,2. Segundo as orientações que recebeu, a janela não poderá ser tão pequena a ponto da medida da sua área equivaler à área da face aparente de 100 tijolos. Então, a janela não pode ser menor do que a área de 100 tijolos. Então, eu tenho que fazer a área dessa face desse tijolo aqui e multiplicar por 100. Então, vai fazer 0,05 vezes 0,2. Que vai me dar 0,1 vezes 100. Porque são 100 tijolinhos desses. Ele quer que a janela seja maior do que 100 tijolinhos. Mas também a janela não pode ser tão grande, de modo que ela ocupe um número maior do que 1/6 da área da parede. Então, a área da janela tem que ser maior do que 100 tijolos, do que a área de 100 tijolos, que foi a conta que eu fiz. E a área da janela também tem que ser menor do que 1/6 da área total da parede. A área total da parede é 3x8. Então, ela tem que ser menor do que 1/6 de 3 vezes 8. Tá? A gente vai fazer a conta. Eu tô falando a ideia. Aí ele fala, nessas condições, as quantidades mínima e máxima de tijolos que poderão ser utilizados na construção dessa parede são respectivamente, ou seja, nessa ordem. Então, primeiro vem o mínimo e depois vem o máximo. Então, ó, a área do tijolo, 0,01 metro quadrado. A área da parede é 24 metros quadrados. A gente viu aí quantos tijolos eu consigo botar na parede sem considerar a janela. 2.400 tijolos. Se eu não tivesse janela, mas eu tenho janela. Eu sei que a janela tem que ser no mínimo 100 vezes a área de cada tijolinho. Só que a área de cada tijolinho é 0,01. Aí eu substituo aqui, 100 vezes 0,01 dá 1 metro quadrado. Então, a janela tem que ter no mínimo 1 metro quadrado. E no máximo 1/6 da área da parede. Que a gente fez, 1/6 de 8 vezes 3. Então, a janela tem área mínima de 1 metro e área máxima de 4 metros. Só que eu tenho que ver quantos tijolos eu usaria. Se a janela fosse 1 metro, quantos tijolos eu deixaria de colocar? 1 metro, que é a área da janela, dividido pela área de cada tijolinho, 0,01. Eu deixaria de colocar 100 tijolos. Então, no mínimo, eu não ia colocar 100 tijolos na parede. E no máximo, a área da janela seria 4 metros, então 4 dividido por 0,01, que é a área de cada tijolo. Então, eu deixaria de colocar 100 tijolos. Então, no mínimo, eu ia tirar 100 e no máximo eu tiraria 400. Só que ele não quer saber quanto eu tiro e quanto eu deixo de tirar. Ele quer saber quantos tijolos tem no máximo na parede. Então, 2.400 menos 100. O que acontece? Se eu tenho 2.400 e eu tiro 100, 100 é a quantidade mínima. Mas quando eu subtraio isso, eu tenho a quantidade máxima de tijolos. E a quantidade mínima de tijolos que eu vou botar na parede é 2.400 menos a quantidade máxima de tijolos que eu tenho na janela. Foi? Foi. Aqui o que tem que tomar cuidado é, quando a área da janela é a mínima, eu tiro menos tijolos. Logo, a quantidade total de tijolos que eu vou usar é a máxima. E quando a área da janela é a máxima, eu estou tirando o máximo de tijolo, então a quantidade de tijolos subtraindo vai ser a mínima. Uhum. É o contrário. Uhum. Aí vem. A transformação entre os tipos de energia se
cinética e energia potencial em sistemas conservativos é regida pela lei que afirma que a energia mecânica dada pela soma da cinética com a potencial é constante ao longo do tempo. Assuma que em um sistema conservativo a energia mecânica é de 12 kJ, sendo observado que a energia cinética em kJ, dada em função do tempo em hora, apresentou o comportamento descrito no gráfico. Então, ele está mostrando como é que se comportou, né, a energia cinética ao longo das horas. Pretende-se avaliar no período de 0 a 8 horas qual é o maior valor possível de ser atingido pela energia potencial P nesse sistema conservativo. Não sei se você vai lembrar que a gente viu em física que a energia ela não acaba, ela se transforma. Então, quando eu não tenho a soma das energias, é minha energia mecânica. Então, se eu tenho energia cinética 0, eu vou ter a quantidade máxima de energia potencial. Conforme eu vou ganhando velocidade, a minha energia potencial vai se transformando em cinética. Então, aqui, ó. Aqui ele começou no 7. E aí ele foi caindo. Se ele está caindo, significa que ele está perdendo velocidade, ou seja, ele está perdendo energia cinética e está ganhando energia potencial, até de 0 a 2 horas. Entre 2 e 4 horas, o que aconteceu? Foi subindo a cinética. Isso aqui quer dizer o quê? Que a velocidade foi subindo. Até que ele chegou no pico da energia cinética, que é no 4 horas. Entre 4 e 6 horas, foi caindo. A velocidade caiu, a cinética caiu. Entre 4 e 6, também, de novo, a velocidade caiu, a cinética caiu. Ele quer aonde que vai ter o valor máximo da energia potencial. O valor máximo da energia potencial vai ser onde eu tiver o valor mínimo da cinética, porque elas são contrárias, uma se transforma na outra. Então, aonde eu tiver o mínimo, que é aqui, né? Eu vou ter a máxima da potencial. Em 2 horas, a energia cinética é igual a 3 e a minha máxima é da potencial. Então, aqui é a letra D. Deu para entender? Que a mínima da cinética quer dizer que toda a energia que estava na cinética foi para potencial. Aí pode ser potencial gravitacional, elástico, não importa. Tá? Tá. Visando obter créditos de carbono, uma empresa emissora de gases de efeito estufa elabora um projeto de reflorestamento em uma área desmatada. De acordo com o projeto, no primeiro ano serão reflorestados 500 hectares. A partir daí, a cada ano, a área total reflorestada será aumentada em 50% em relação ao ano anterior. A expressão algébrica que representa a área total reflorestada em hectare ao final de N anos é... Então, ó, no primeiro ano ele tem 500. No segundo ano ele tem 500 mais 50%. 50% é 50 sobre 100, que é a mesma coisa que eu escrever 0,5, né? E aí, vezes 500. Então, eu vou ter 500 vezes 1,5. No terceiro ano, eu vou ter 500 vezes 1,5 ao quadrado, porque eu vou ter isso de novo. Então, no enésimo ano, eu vou ter 500 vezes 1,5 elevado a n menos 1. Isso aqui é a ideia de juros compostos. Tá? Que é a taxa de 50%, então 1 inteiro, mais 50%, que é 0,5, vai dar 1,5. Aí, então, é a letra B. Aí vem, o automóvel é um bem que se desvaloriza muito rapidamente, quando comparado a outros bens. Após a venda, um automóvel novo já sofre uma grande desvalorização. O histórico de um automóvel novo vendido por 30 mil apresenta os seguintes valores de venda no mercado após decorridos os períodos indicados a seguir. Ao final de um ano, 27 mil. Ao final de 2 anos, 24.300. Ao final de 3 anos, 21.870. Esses preços seguiram um modelo exponencial, que expressa V em função do número N de ano de uso pela relação volume é igual ao valor inicial, vezes a razão elevada a N, onde V0 é o valor inicial, Q é o valor de desvalorização e
N é o tempo em ano decorrido após a venda. O valor em milhar de real com uma casa decimal que mais se aproxima do valor de mercado desse carro ao final de 6 anos é... Então, o que acontece aqui? Ele está falando que em um ano, ou seja, quando o N é igual a 1, o VN, V1 é 27 mil. Depois de 2 anos, quando o N é igual a 2, o V2 é 24.300. Quando o N é igual a 3, o V3 é 21.870. Então, ele está me dando 3 informações do V0, do N e do VN. E aí, com isso, eu consigo criar um sistema. Para eu saber a taxa de decrescimento, eu pego o valor de um ano sobre o anterior. Ó, no primeiro ano 27, no segundo 24.300. Então, se eu fizer esse dividido por esse, que é o que ele está fazendo aqui, eu vou achar a taxa de decrescimento. Porque isso é uma PG, uma progressão geométrica. Ela vai decaindo sempre com o mesmo valor. O que é uma PA? É uma progressão aritmética. Eu vou somando sempre o mesmo valor. E uma PG é uma progressão geométrica. Eu vou multiplicando o mesmo valor. Pode ser que esse número que eu estou multiplicando decaia ou cresça. No caso, aí está decaindo. Está caindo, né? Então, a razão é 0,9. E ele quer saber depois de 6 anos quanto que vai valer. E o primeiro termo é 27 mil. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Não deixa. Que aí que... Deixa, graças a Deus. AN... Nossa, que maravilha. É igual a 1... Não. Horrível. Eu quero ver se eu consigo escrever aqui. Não. AN igual a A1, não dá, vezes Q elevado a N menos 1. Ele escreveu o termo geral da PG, mas ele está botando aqui, ó. O A6 é igual a 27 mil vezes o fator que é 0,9 elevado a 5, que é elevado a N menos 1. Então, 6 menos 1, 5. Aí 0,9 é a mesma coisa que 9 sobre 10. Só que o que é 9 elevado a 5? É 9 ao quadrado, que dá 81, vezes 9 ao quadrado dá 81 vezes 9, sobre 10 elevado a 5. Aí dá para cortar aqui 10 elevado a 5, dá para cortar com 3 zeros aqui em cima, aí sobra 100 embaixo, e em cima fazendo essa multiplicação, dá 1.594.323. Então, no final, vai dar R$15,14 a letra D. Certo? Certo. A partir de um exame clínico, ficou constatado que uma pessoa encontrava-se com uma grave deficiência de vitaminas X e Y. Ela foi orientada a fazer 100% de reposição diária de cada vitamina. Devido à sua condição socioeconômica, ela só dispõe de alimentos E e W para suprir essa deficiência. Os alimentos E e W custam respectivamente R$3 e R$8 por quilo. Segue um quadro com a porcentagem que cada 100 gramas desses dois alimentos fornece de cada vitamina. Então, o alimento X a cada 100 gramas, ele fornece 25%, ou seja, 25 gramas do alimento Z, e 8% ou 8 gramas do alimento W. Já a vitamina Y tem 0 gramas no alimento Z e 16 gramas no alimento W. O valor mínimo diário em real que a pessoa gastará para suprir suas necessidades de vitaminas X e Y consumindo os alimentos Z e W é... Então, vamos lá. 100 gramas equivale a 16%. Quantos gramas equivalem a 100? Isso vai me dar 625 gramas do alimento W. Eu preciso consumir 625 gramas do alimento W para eu ter os 100% que eu preciso dele diariamente. E da vitamina X? Quanto que eu vou ter aqui? 100 gramas equivale a 8, 625 equivale a N, ou Y também. Então, é 50%. Com essa quantidade, eu só consigo metade do que eu preciso
pensar no alimento Z. No alimento Z, 100 gramas tem 25% de vitamina X. Quantos gramas vai ter 50? É o dobro, né? Se dobrou também, 200, tá aqui. Então, a pessoa vai precisar de 625 do alimento W e 200 do alimento Z. E aí, qual vai ser o custo disso? 1.000 tá para 200 e 53 tá para A. Porque ele fala que a cada 1 quilo é R$3. Então, 200 gramas vão ser 60 centavos. E do alimento W? A cada 1.000 gramas é R$8. 625 vai ser R$5. Certo? Certo. Marli? Certo. Aí aqui, 2 objetos metálicos, ambos com temperatura inicial igual a 10 graus Celsius, são aquecidos. Suas temperaturas Y1 e Y2 em função do tempo T em segundo estão representadas no plano cartesiano pelas semi-retas com origem no ponto. O A está na origem 0, 10, né? 0 no X, 10 no Y. E passam respectivamente pelos pontos B, que tem coordenada 20 no X e 50 no Y, e no ponto C, tem coordenada 40 no X e 30 no Y. Sabe-se que em determinado intervalo de tempo a temperatura Y1 aumentou 20 graus. Nesse mesmo intervalo de tempo, a temperatura Y2 em graus Celsius aumentou quanto? Então, aqui é uma questão de função do primeiro grau. A gente tem que achar a lei de formação dessa reta em azul e a lei de formação da segunda reta em vermelho. E dá para fazer isso porque eu tenho 2 pontos. Eu tenho o ponto A e B da reta azul e eu tenho o ponto A e C da reta vermelha. Y igual a X mais B aqui, ó. Y igual a X mais B. Aí eu substituí o ponto A, que o X que o Y tem X igual a 0 e Y igual a 10. Então, B vale 10. Né? E aí, depois aqui ele substituiu o segundo ponto. X igual a 20 e Y igual a 50. Aí ele acha o valor de A. A vale 2. Então, a equação da reta azul é 2x mais 10. E vai fazer a mesma coisa com a equação vermelha, com a reta vermelha. Né? O B vale 10, porque é o valor que corta no eixo Y. Toda vez que ele corta no eixo Y, que é o meu valor de B, então B vale 10. E aí depois ele substitui o ponto 30 no X, 40 no X, com 30 no Y. Y, que é 30, é igual a 40, que é o valor de XA, mais 10, que é o B. E aí, fazendo isso, ele acha que A é igual a 1 sobre 2. Então, a equação da vermelha é x sobre 2 mais 10. Aí, ele fala assim, quando aumenta 20 graus na primeira, na que está em azul, o x aumenta 10. E na T2, o x aumenta 15. Então, passou de 10 para 15. Então, 15 menos 10, a diferença é 5 graus. Entendeu? Entendi. Tá. Uma empresa produz embalagens para acomodar seu produto. As embalagens atuais são cilíndricas e medem 16 de diâmetro e 20 de altura. Então, ó, cilindro, ela tem 20 de altura e 16 de diâmetro. Diâmetro é o quê? Diâmetro é 2 vezes o raio. O diâmetro é de ponta a ponta. Se o diâmetro é 16, o raio é metade. O raio vai ser 8. De raio é 8. Eles serão na forma de paralelepípedo reto retângulo de base quadrada medindo 16. A capacidade delas deve ser pelo menos 400 ml maior que as embalagens atuais, que é o cilindro. Use 3 como valor aproximado de π. O valor aproximado da medida da altura. Então, vamos lá. Eu tinha uma embalagem em formato de cilindro. O cilindro é igual a latinha de refrigerante. Essa latinha de refrigerante tinha 20 de altura e raio 8. Então, eu tenho que achar o volume dela. Achei o volume dela. Vou pegar um paralelepípedo, que tem base quadrada. E eu quero que o volume desse paralelepípedo seja 400 ml maior do que o volume do cilindro.
área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Ele falou para considerar π igual a 3, raio é 8, que a gente viu, ao quadrado, vezes 20. Então, 3.840 é o volume do cilindro. Então, o volume do paralelepípedo tem que ser isso mais 400 ml. Aí ele fez essa conta aqui, deu 4.240. E o paralelepípedo tem a aresta 16, que é um quadrado. Então, a área da base do paralelepípedo é 16 vezes 16. Por isso, é 16 ao quadrado. Vezes a altura. Dá 256H. O 256 passa dividindo. Então, a altura tem que ser maior ou igual a 16,56. E ele quer um valor aproximado. Então, tem que ser maior que 17. Entendeu? Entendi. Aí aqui, uma fábrica utiliza latas cilíndricas como embalagem de seus produtos. Para embalar um novo produto, essa fábrica necessitará de latas cilíndricas com no mínimo o triplo da capacidade volumétrica das que estão em uso e com o menor custo possível. O representante de uma empresa de embalagens disponibilizou para essa fábrica 5 opções de latas, relacionando as medidas das latas novas com as que estão em uso. São elas: multiplicar a medida do raio por 6 e manter a altura. 2. Triplicar as medidas da área da base e da altura. 3. Ele está dando opções do que pode fazer. Triplicar a medida do raio e manter a altura. 4. Manter a medida do raio e triplicar a altura. 5. Triplicar as medidas do raio e da altura. Aí ele fala: o preço de cada lata é diretamente proporcional à sua capacidade volumétrica. As exigências da fábrica são atendidas pelo tipo de lata apresentado em qual opção. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que ver qual vai ser o volume em cada caso. O volume atual é raio R, a altura H. Então, o volume, a fórmula do volume da pirâmide é isso aqui. πr ao quadrado vezes H. Aí, na primeira opção, ele fala para multiplicar a medida do raio por 6. Se o raio multiplica por 6, o novo raio é 6R. E ao quadrado vai me dar 36. Então, o volume aumenta 36 vezes. No segundo caso, triplicar a medida da área da base e da altura. Então, eu triplico a área da base. A área da base era πr ao quadrado, vira 3πr ao quadrado. E a altura era H, virou 3H. Então, o volume aumenta 9 vezes. No terceiro caso, triplicar a medida do raio e manter a altura. Então, a medida do raio agora é 3R, vira 9R ao quadrado. Então, multiplica por 9 de novo. No mesmo caso do segundo. No quarto, manter a medida do raio e triplicar a altura. Vai fazer o volume aumentar 3 vezes. E no quinto caso, triplicar as medidas do raio e da altura. Vai aumentar o volume em 27 vezes. Ele quer aquela que dá a menor variação no volume. A que dá a menor variação no volume é a que tem o menor número multiplicando na frente do volume atual. Desses que eu circulei, o menor é esse aqui, 3. Que é o quarto caso, letra D. Sim ou não? Nessa daqui tinha que gravar a fórmula do volume do cilindro. Aqui. Uma pessoa decide fazer uma viagem de automóvel, cujo trecho a ser percorrido é de 560 quilômetros em rodovias asfaltadas. Ela partiu com um tanque contendo 50 litros de gasolina e parou para descansar em um posto de combustível que ficava a 80 quilômetros do destino. Na faixa de velocidade em que ela dirigiu em um posto de combustível, na faixa da velocidade em que ela dirigiu até essa parada, o rendimento médio do veículo foi de 12 km por litro. Então, até ela parar na BR-80, a cada litro ela andava 12 km. Sabendo que em certa faixa da velocidade o rendimento médio do seu carro é de 16 km
km por litro, decide alterar sua velocidade para percorrer o trecho final da viagem de forma a garantir esse maior rendimento. Aproveitando que se encontrava em um posto de gasolina, essa pessoa pretende reabastecer seu carro de modo a conseguir chegar ao destino com pelo menos 25 litros de gasolina no tanque. Então, ela tem que andar 560 quilômetros. Até os 80 quilômetros, ela gastou 12 quilômetros por litro. No que falta, até chegar ao 560, ela quer que sobre 25 litros no tanque dela. E ela saiu com 50. Aí ele quer saber qual a quantidade mínima de gasolina que ela tem que colocar nesse ponto aqui, de 80 quilômetros. Então aqui, ó, partida, anda 480 e quando falta 80 quilômetros ela tem que reabastecer. Ela saiu com 50 quilômetros, 50 litros, né? Então, 12 quilômetros ela faz 1 litro, 480 ela vai fazer 40 litros. E aí, para o que falta? Ela quer andar 16 km por litro. Então, 16 km equivale a 1 litro, 80 equivale a Y. Y é 5. Então, se ela saiu com 50, gastou 45. Sobra 5. Mas ela quer que termina com 25. Então, ela tem que colocar nesse posto aqui o que falta para 25, que são 20 litros. Certo? Certo. Uma confecção de roupas pretende contratar novos funcionários e para treiná-los dispõe de 2 opções. Ela própria realizar o treinamento, que teria custo de R$9.000 por funcionário. Nesse caso, ao fim do treinamento, as coleções de peças de roupas confeccionadas por funcionário serão vendidas por R$1.500. Não, por R$1.500, pela confecção, valor que será abatido do investimento com o treinamento de cada funcionário. Ou a outra opção, contratar uma empresa especializada que cobra R$4.000 por funcionário. Nesse caso, as peças produzidas no treinamento não poderão ser comercializadas pela confecção. A confecção investirá um total de R$25.200.000 no treinamento desses futuros funcionários. Quantos funcionários essa confecção conseguirá treinar a mais para se optar pela empresa especializada em vez dela própria realizar o treinamento? Então, olha só, X funcionários, que eu não sei quantos são. Se ela mesma treinar, é 9.000, não é isso? Vezes a quantidade de funcionários, menos 1.500 na venda vezes X. Só que ela tem que treinar essa quantidade aqui. Então, X vão ser 336 funcionários. É o que ela vai. Se ela gastar isso, ela consegue treinar 336 funcionários. Na segunda opção, que pagando R$4.000 pela empresa e não tendo a questão da venda, né? Ela consegue treinar 630 funcionários. Então, se ela escolher a segunda opção, ela consegue treinar a diferença, né? 294 funcionários a mais do que se ela mesma fizesse treinamento. Entendeu? Uma pessoa ampliou uma foto no computador e, ao imprimi-la, verificou que a qualidade não estava boa. Assim, ficou curioso em saber as grandezas envolvidas no parâmetro que define a qualidade de uma imagem. Ao pesquisar, descobriu que um parâmetro que define a qualidade da imagem ou resolução pode ser considerado pela quantidade de pontos, que é chamado pixels, são os quadradinhos, né? Se você der zoom numa foto, você vai ver que ela tem vários quadradinhos, que há em cada quadradinho 1 centímetro de lado contido na imagem. Considerando a pesquisa realizada, a unidade de medida do parâmetro de qualidade de uma imagem é expressa pelo quê? Então, a quantidade de quadradinhos dividido por cada quadradinho que tem 1 centímetro de lado. Então, é pixels por centímetro quadrado, que é a letra E. Certo? Ok. Os preços de gasolina e etanol no Brasil são frequentemente noticiados nos telejornais. Após pesquisa realizada pelo Índice
índice de preço Ticket-K e IPTC, os preços desses combustíveis em real por litro em 4 estados e no Distrito Federal foram divulgados pelo telejornal conforme o quadro. Então, ó, no Distrito Federal o etanol é 2,28 e a gasolina 13,18. Em Goiás o etanol é 1,95 e a gasolina 2,93. Em Mato Grosso R$ 2,17 gasolina 3,17. No Rio de Janeiro R$ 2,35 etanol 13,14 a gasolina. Em São Paulo R$ 1,90 e 2,70. Dentre os locais divulgados pelo telejornal, o que apresenta a maior razão entre os preços de real por litro e de gasolina do etanol então é nessa ordem. Primeiro vem o gasolina e depois etanol. Então tem que fazer a razão entre eles. Gasolina em cima e etanol embaixo. A divisão, a razão, ou seja, a divisão que vai dar o maior valor é em Goiás, que é a letra B. É uma questão que não é difícil de conceito, mas tem que tomar um tempo da gente fazendo conta, né? De divisão. Um macete que você pode usar para resolver uma questão dessa, para tentar ganhar tempo, é o seguinte. É olhar assim, ó, em cima, qual deles que vai ter o maior número em cima e o menor número embaixo. É uma tentativa de você ir cortando, eliminando as opções. Mais ou menos. Mas tem que fazer a conta. 3 amigos foram a um restaurante que vende diferentes opções de pratos, cada um deles comercializados a um valor fixo, em real, mesmo valor fixo. Eles consumiram juntos R$ 16,50 em sucos e cada um pediu exatamente um desses pratos, sendo os únicos gastos efetuados no restaurante. O valor total da conta foi de R$ 82,50, incluída nesse valor uma taxa de serviço de 10%, calculada sobre todos os gastos efetuados. Qual é o preço cobrado em real de cada prato comercializado nesse restaurante? Então, vamos lá. Eles gastaram R$ 16,50. Os pratos foi X. Então, 3, porque foram 3 amigos, né? 3 pessoas, vezes o valor do prato, mais R$ 16,50, vezes 1,10, porque teve uma taxa de 10%. Isso tudo junto dá R$ 82,50, que ele falou aqui. Aí eu caio numa equação para eu fazer, né? Aí ele pegou esse 1,10 que estava multiplicando, passou dividindo. Aí essa divisão aqui dá 75. Depois ele pega o 16,50 que estava somando e passa subtraindo. E essa subtração dá 58,50. Depois ele pega o 3 que está multiplicando e passa dividindo. Dá R$19,50, que é a letra B. Certo? Não tem como isso aí, não? Oi? Não tem como se... Não. O que pega nessas questões são os decimais, né? Mas vai dar certo. Ó, o engenheiro civil organizou 2 equipes de pedreiros, 1 e 2, para a construção de um muro bastante extenso. Todos os pedreiros de ambas equipes apresentam o mesmo rendimento por hora trabalhada, frente à construção planejada. A equipe 1 era composta por 3 pedreiros, que construíram 36 metros quadrados de muro em 2 dias, trabalhando 6 horas por dia. A equipe 2 era composta por 5 pedreiros, que trabalharam 8 horas diárias durante 6 dias. Quantos metros quadrados a equipe 2 construiu a mais que a equipe 1? Essa é uma questão de razão e proporção. Então, eu tenho que escrever, ó, pedreiro, área, dia, hora por dia. Ó, a quantidade de pedreiro aumentou. Então, ele vai construir uma área maior. E aí,
o número de dias aumentou, o número de horas trabalhadas aumentou, tudo aumentou. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, eu não tenho que inverter ninguém. E aí, aqui tem o x, fica aqui isolada, ela é igual às outras 3 multiplicadas aqui, ó. 3 sobre 5 vezes 2 sobre 6 vezes 6 sobre 8. E aí eu multiplico, eu consigo simplificar aqui, ó, 6 com 6. E aqui eu consigo simplificar aqui 8 com 2, que fica 4. Por isso que aqui está 3 vezes 5 sobre 4, que simplificou. E aí, eu multiplico o cruzado. 3x é igual a 36 vezes 20. Depois o 3 passa dividindo, dá 240. Então, você pode dividir. Oi? Você pode dividir o 6 por 6, não? Pode. Aqui daria 12. E aqui daria 1. Aí 12 vezes 20, 240. Fica mais fácil de fazer. Aí faz a diferença. 36, que é o que ele falou. 240 menos 36, 204 metros quadrados. Foi? Foi. Na primeira edição de uma feira do livro, a organização contou com a participação de 10 voluntários da mesma habilidade e experiência, que montaram 5 estandes de livros. Quando você estiver lendo, você vai sublinhando os dados numéricos que ele te der. Em uma semana, trabalhando todos os dias. Na segunda edição do livro, a organização precisou de 2 semanas, ó, era uma que virou 2, para montar os estandes. Considere que todos os novos voluntários escolhidos tenham a mesma experiência, habilidade e produtividade dos voluntários da primeira edição da feira e que trabalharão todos os dias nessas 2 semanas. Considere 2 situações para a segunda edição. O número de voluntários permanece o mesmo, ou a segunda opção, o número de estandes a serem montados permanece o mesmo. Observe que o aumento no tempo da organização para montar os estandes, junto com as 2 situações citadas, pode fazer o valor das outras variáveis, voluntários e estandes, aumentar, diminuir ou ficar igual. Aí ele pergunta, o número de estandes na situação 1 e o número de voluntários na situação 2, na segunda edição da feira, comparado à primeira, serão respectivamente o quê? Então, olha só, é outra questão de razão e proporção. Então, na primeira semana que ele falou, tinha 10 voluntários, montavam 5 estandes em uma semana. Agora, X voluntários montam a mesma quantidade de 5 estandes em 2 semanas. O número de semanas aumentou. Se o meu tempo aumentou para montar a mesma coisa, então eu preciso de menos gente, não é? Então, elas são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Então, quando eu for montar, ó, 10 sobre x, essa aqui eu não vou botar 1 sobre 2, eu vou botar 2 sobre 1, eu boto ela invertida. Por isso que se fala inversamente proporcional. E aí eu multiplico o cruzado. 2x é igual a 10 vezes 1, que dá 10, x é igual a 2. Eu vou precisar de 5 voluntários.